Que Jesus Cristo te abençoe, que Deus esteja no comando da sua vida e o Santo Espírito te ensine. Mais uma vez, graças ao Senhor Jesus, um dia para lermos a palavra do Senhor. Ontem não tivemos leitura, então por isso hoje leremos 2 capítulos extras. Estamos em Gênesis. Leremos do capítulo 5 ao 10. Poucos minutos para aprendermos da palavra do Senhor e sermos abençoados. Espero que você leia com atenção e pegue alguma lição para a sua vida hoje. Boa leitura, Deus te abençoe. Vamos lá. Gênesis capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos, e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra,
e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Capítulo 7. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, um macho e sua fêmea. Também das aves dos céus 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e suas mulheres de seus filhos. Dos animais limpos e dos animais imundos, e das aves e de todo réptil sobre a terra, entraram para Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo o que tem asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após eles. Durou o dilúvio
40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra, a arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. E a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até ao 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram o cimo dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois, soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do mês do ano 601, as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, fazes sair a todos para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Tudo o que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora.
Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um, requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus o fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves como os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros e de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. Capítulo 10. São estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias e as suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Misraim gerou a Ludim, a Anamim,
e a Leabim, a Naphtuim, a Patruzim, a Casluim, donde saíram os filisteus, e a Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, aos Amorreus, aos Gigarzeus, aos Eveus, aos Arqueus, aos Sineus, aos Arvadeus, aos Zemareus e aos Amateus. E depois se lhe espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ul, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um teve por nome Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã. Joquitã gerou a Almodá, a Selefe, a Azar-Mavé e a Gerá, a Arodão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Ofir, a Avilá e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Concluímos 6 capítulos hoje, graças a Deus. Espero que você tenha entendido que apesar da punição que Deus mandou sobre a terra, Ele trouxe a esperança do renovo com a promessa feita a Noé, que seriam abençoadas todas as famílias. Eu te agradeço, espero que você tenha sido abençoado pela palavra do Senhor e graças a Deus, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta para lermos mais capítulos. Deus te abençoe e até lá.